por que aprender a harmonizar é importante para as mulheres? Por que pode ser importante para você? Né? Eu acredito que a primeira coisa é que o vinho ele é um elemento de prazer. Né? As pessoas não bebem vinho de uma maneira... Não sei se você já percebeu isso, mas o vinho ele tem componentes aromáticos, componentes de sabores, né? O componente visual do próprio vinho, ele é um componente sensorial que traz prazer, prazer daquele momento com o vinho. Então, uma das coisas que é importante é a gente transmitir esse prazer que o vinho oferece para a gente também para as outras pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Acho que é um dos motivos bem interessantes aí, e é por isso que quando você sabe harmonizar vinhos, você surpreende seus parentes num jantar harmonizado ou num encontro com as amigas. E você traz esse momento de prazer ali para quem está com você. E aí, inclusive, tem um efeito colateral isso. Você acaba sendo vista como uma mulher que entende de vinhos e você acaba sendo a referência de vinhos para eles. Olha que legal. Você acaba, muitas vezes, sendo consultada sobre, ai, que Lilian, que vinho que eu escolho para tal momento, que vinho que eu escolho assim. Porque como eles percebem que você está arrasando na sua harmonização, acertando nessa harmonização, que vai funcionando, que vai trazendo mais prazer, que pode ser uma harmonização simples, mas que gera esse efeito, né? Então, quando você aprende a harmonizar, você começa a ser vista com outros olhos. Isso é super natural que aconteça. Por quê? Porque você começa a se tornar uma mulher mais interessante aos olhos dos outros. Você começa a ser o centro das atenções, porque você tem papo, você tem conversa, né? O vinho, ele atrai por também toda essa cultura que tem por trás dele. Você, inclusive, começa a saber escolher melhor um bom vinho para você arrasar nas suas harmonizações. E aí você começa a ser consultada também sobre isso, porque, caramba, você fez uma coisa que deu certo, que foi gostoso, que na boca foi sentido que era gostoso. Não foi racional que era gostoso, foi sentido realmente. Então, você começa a se tornar aquela mulher que pode sim ir sozinha num restaurante, pedir uma carta de vinhos, escolher um vinho, né? Ter aquele momento de prazer ali com o vinho no restaurante, escolher um bom vinho, levar na casa do seu amigo, da sua amiga, presentear com vinhos e mostrar que você conhece de vinhos, você tem bom gosto e que você sabe transmitir esse prazer para as outras pessoas, compartilhar desses momentos com outras pessoas. Então, você começa a se sentir o quê? Mais autoconfiante, a sua percepção começa a aumentar e, obviamente, você começa a se sentir mais poderosa, né, amiga? Aí você começa a falar, poxa, agora eu estou com confiança, agora eu sei escolher meu vinho, eu olho aquela prateleira do supermercado e não fico mais assustada, sei o que eu quero, sei para que eu quero, porque você sabe escolher o vinho para aquele seu momento, para aquela ocasião e para aquela comida que você está preparando ou que você vai comer na casa de alguém, enfim. E você também começa a se tornar capaz, inclusive, de preparar jantares harmonizados, né? Aquele onde acontece o quê? Uma combinação de pratos diferentes com vinhos diferentes. Não só um vinho e um prato, mas muitos vinhos e muitos pratos, né? Aí já vira um evento, aí já é outro nível. Mas é isso, basicamente, eu vejo que é muito importante isso, até para o teu próprio nível cultural, teu próprio nível de ter bagagem, né? Você é vista como uma mulher mais interessante, por quê? Porque você realmente adquire uma outra cultura, você passa a ser vista como uma mulher mais inteligente, mais atraente, que tem esse papo gostoso, e até mesmo uma mulher mais sensual, hein? Porque, claro, tem todo um charme, tem toda uma elegância atrás do vinho, né? E por trás de quem conhece vinho, que não está ali só com uma taça na mão para tirar uma selfie, tá? Então, é bem isso mesmo. Agora, o maior benefício mesmo que eu vejo, né, quando uma mulher aprende a arrasar com seus vinhos, harmonizando, é o que eu falei agora há pouco, essa própria autopercepção. Você se desenvolve sensorialmente. Você começa a desenvolver mais o seu nariz para sentir os aromas dos vinhos. Às vezes eu vejo mulheres, né, que me falam, eu tinha uma aluna que começou, né, a Rose, mas muitas delas, né, começaram falando, Lívia, eu não consigo sentir o aroma, não consigo sentir o aroma. Eu falo, calma, amiga, calma, porque isso é um treino. O seu nariz é treinável. E assim, a menos que você tenha nascido com alguma, sei lá, alguma doença realmente, né, no seu olfato,
Eu entendo que até a gente vive em cidades poluídas, realmente a gente às vezes tem rinite alérgica e tudo isso. Mas tirando isso, realmente a gente não treina o nosso nariz. Quando a gente é criança, a gente sim, o primeiro sentido que a gente desenvolve é o olfato. O bebezinho, quando a gente era bebezinho, a gente se comunicava com a nossa mãe através do cheiro, se reconhece. A mãe reconhece o cheirinho do seu bebê, o seu bebê reconhece a mãe pelo olfato, porque ele ainda não fala, às vezes ele não enxerga muito bem direito, ele ainda não pega nada, o tato ali ainda não está muito, né? Então, assim, o olfato é um sentido muito importante. Só que depois de uma certa idade, a gente é meio que, principalmente a mulher, é meio vista com maus olhos se ficar cheirando as coisas, né? Parece que você é cachorro. Para, menina, de cheirar as coisas, coisa feia. Não sei se você já escutou isso, né? Mas a gente é meio induzida a não ficar cheirando as coisas. Parece que se a gente sentir um cheiro, vai ser ruim. E não é ruim, é bom, né? Na verdade, se a gente. E também tem outro detalhe, né? A mulher ela tem um nariz melhor, já desenvolvido ancestralmente, porque sempre foram as mulheres que ficaram cozinhando, né? Cuidavam da casa, cozinhavam, né? Faziam todos esses afazeres aí. Só que, claro, que agora na modernidade as mulheres saíram para trabalhar, né? A gente não fica em casa só cozinhando. Então, talvez a gente tenha perdido um pouco também dessa sensibilidade. Mas acredita em mim, ela está aí em você e a gente tem uma memória no nosso cérebro, existe uma caixinha ali que é uma memória de tudo aquilo que a gente já cheirou na nossa vida. E ele fica guardado ali, são as nossas memórias aromáticas, olfativas. Quando entra um aroma pelo seu nariz, vai ser acionado esse centro das memórias. Então, quando você está colocando atenção nessa parte aromática, é quando você começa a perceber, a ter essa percepção. Então, a autopercepção, o desenvolvimento dessa autopercepção é uma coisa que acontece e não é só com o vinho. A comida também tem cheiro. A comida também tem os seus aromas, os temperos. Lembra quando você pensa assim, sei lá, eu me lembro assim da casa da minha avó, ela fazia pão caseiro, o cheiro do pão assando no forno. Você lembra do cheiro. Enche até a boca d'água, né? Também. Olha como é perceptivo. Eu não preciso nem estar com pão aqui na minha frente, para eu lembrar de uma coisa e sentir. Então, essa autopercepção vai te gerar autoconfiança e autoestima para você conquistar maior prazer com seus vinhos, seja sozinha, seja acompanhada, para você se sentir mais capaz, não só de harmonizar vinhos, mas de escolher, comprar qualquer vinho, em qualquer ocasião, e ter confiança nesse momento, se sentir realmente poderosa aí, sabendo o que você está fazendo com seus vinhos. Então, isso é muito, 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 assim, empoderador, né? Muito, assim, te dá muita autonomia para você estar com seus vinhos em qualquer momento que você quiser, que você decidir quiser, e qualquer tipo de vinho, hein? E aqui nas Mulheres do Vinho, a gente estuda 6 tipos de vinhos. Então, para você ver que você tem aí um repertório gigantesco aí para você realmente estar com seus vinhos.